Então, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, né? Dá pra ver pelo meu rosto, pela minha cara, como é que eu estou hoje. Estou muito alegre, muito feliz, sem motivo aparente, mas é porque quando a gente está servindo a esse Deus, a gente acorda alegre, a gente acorda feliz. E hoje eu acordei super feliz, sabe? Sabe quando você acorda assim, de bem com a vida? Foi eu hoje, irmãos. Acordei de bem com a vida e com esse fundo musical. Estava aqui orando, né? Pedindo a Deus para abençoar esse devocional de hoje. E ouvindo esse fundo musical. E ele toca profundamente no meu coração. Ó. Que lindo. Muito lindo, né? Então assim, hoje eu acordei muito feliz, muito eufórica. Na realidade eu sou assim todos os dias, mas tem dias que eu tô mais. E hoje eu tô muito, muito, muito feliz, né? Agradecida a Deus pela oportunidade de vida, por estar aqui mais um dia falando com vocês, por acordar, né? A gente sabe que não é fácil, tem os levantes, tem as lutas, tem as dificuldades, mas vamos glorificar esse Deus, vamos dar glória, né? Vamos dar honra, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. E hoje aqui, o Senhor não poderia ter me dado uma palavra mais, sabe, eficaz, assim, mais parecida comigo, né? Porque eu costumo dizer alguns testemunhos assim que eu conto em algumas igrejas que eu sou igual a sogra de Pedro, né? Que outra hora se encontrava enferma, mas o Senhor se fez presente ali naquela casa e ela se pôs de pé para servir Ele. Então assim, eu costumo me comparar com a sogra de Pedro. E hoje, meu devocional, ver se vocês conseguem ver, caiu bem na sogra de Pedro. Ontem eu estava falando com meu esposo. Amor, tem um testemunho para me contar no meu canal que eu ainda não contei, né? Eu tenho vários testemunhos que não deu tempo de contar ainda. Aí, hoje meu testemunho cai bem na sogra de Pedro, então assim, vai dar para me contar o meu testemunho, alguns deles, né? Então vamos aqui para a palavra do Senhor, né? Que diz assim, aqui em Mateus 8, no capítulo 8, versículo 14, que tem como título A Sogra de Pedro. Pedro, todo mundo sabe, né, que é um dos apóstolos de Jesus, um dos mais queridos por Jesus, né? E diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste fazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e a serviu. Por que eu disse no início do vídeo que parece comigo? Porque, irmãos, o que essa palavra ela quer nos dizer, né, nessa manhã? Que o Senhor, não existe doença, não existe mal que o Senhor ele não possa curar, né? Não existe enfermidade para Deus que Ele não possa curar. Deus é o médico dos médicos, não existe nada impossível para o nosso Senhor. E naquela ocasião, a sogra de Pedro encontrava, né, muito enferma. Em outras passagens, em outros locais da Bíblia, vai falar que ela estava acamada há dias e ela já não andava mais. E bastasse que o mestre entrasse ali na casa, ela foi curada, né? Então, assim, a gente vai entender nesse texto que ela, para ser curada, ela teve que ter fé, né? O mestre curou ela e ela se pôs de pé para servir o mestre. E o que eu acho mais interessante é que a palavra vai dizer que ela se pôs de pé para servir ele, né? Só que aqui a gente vai entender que servir pode ser servir um café, servir um almoço, servir um banquete, porque a palavra do Senhor aqui não está especificando. Mas dá para entender
que a palavra do Senhor está nos dizendo que ela foi muito mais além do que servir apenas um café, um almoço, um banquete. Ela se pôs de pé para servir Ele em espírito e em verdade. Então, a palavra do Senhor nessa manhã vai nos dizer que quando Deus ele coloca uma enfermidade na gente, muitas das vezes a gente não entende, muitas das vezes a gente questiona por que Deus, por que estamos passando por isso, né? Às vezes Deus tem chamado você, tem batido na sua porta anos e anos e você não tem escutado. Deus vai lá, permite que o diabo te coloque uma enfermidade, para que você possa entender que Ele está te chamando e você não está dando ouvido ao que Ele está falando. E a palavra vai nos ensinar, né, nessa passagem, que a presença de Jesus ali, além de curar a sogra de Pedro, né, que ela foi transformada verdadeiramente, né, ela foi transformada verdadeiramente, além da cura, ela se transformou verdadeiramente em outra pessoa. Ela passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E ali, naquele local ali onde eles se encontravam, foram grandes milagres acontecendo, né? Diante de Pedro, que já era propósito de Deus, né? Que houvesse aquele avivamento na casa de Pedro, né? Porque Pedro já era um dos escolhidos. Então Pedro precisava ver aqueles prodígios, aquelas curas, aqueles milagres. Irmão, às vezes Deus deixa acontecer alguma coisa dentro do seu lar para que o nome dele seja glorificado, porque tem pessoas lá dentro que precisam saber que seu Deus é vivo, que seu Deus ele cura, que seu Deus ele restaura, ele liberta. Às vezes a enfermidade chega na tua família, na tua casa e você não sabe o motivo. Mas Deus quer dizer nessa manhã para você: cala-te, deixa Deus trabalhar. Deus sabe de todas as coisas, nada foge do entendimento do Senhor. Quando Deus permite que algo aconteça nas nossas vidas, é para que a gente possa, lá na frente, glorificar o nome dEle. Nada é em vão, nada é em vão. E nessa passagem de hoje, da sogra de Pedro, a gente vai entender que além da cura carnal, física que ela teve ali, ela obteve, ela teve uma cura espiritual, né? Não somente ela, mas ali todos que estavam ali naquele local precisavam ver aquele milagre acontecer. E aí, com isso, foram acontecendo grandes prodígios ali e Pedro acompanhando tudo. Jesus permitindo que Pedro acompanhasse para ele poder se avivar, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a casa de Pedro, a partir daquele momento, ela foi avivada em Cristo Jesus. Muitas das vezes a gente estamos mortos espiritualmente. Precisa que algo aconteça para que a gente tenha aquele avivamento, né? Então, essa palavra é maravilhosa. E eu amo essa passagem da sogra de Pedro. Gente, eu amo ela. Eu costumo muito falar ela quando eu vou falar meus testemunhos em alguma igreja. Eu comparo essa passagem com a minha vida. Porque outra hora eu era enferma. Não só da alma, mas fisicamente também. E eu comparo essa passagem comigo porque Deus me curou. Porque Deus me curou para que eu pudesse fazer a obra dele. Jesus me colocou de pé para me fazer a obra dele, né? E ali naquele local, né, que era na Palestina, muitas pessoas eram incrédulas. Muitas pessoas não precisavam passar por aquele momento, né? Os moradores precisavam ter aquele avivamento. Hoje eu posso falar com toda convicção que eu sou uma pessoa que Jesus me curou. Tudo bem que pessoas próximas a mim, até mesmo da família, não crê na cura, no milagre que Jesus fez na minha vida. Mas eu creio, porque eu vi, né? Eu creio. E tem pessoas que também creem, porque acompanhou. Olha, irmãos, essa sogra de Pedro, ela encontrava enferma. Há dias ela não conseguia levantar da cama. Há dias. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela não se levantava mais da cama.
E era uma febre muito alta, muito alta. E já tinha procurado todos os recursos, creio eu. Mas não tinha mais jeito. E Jesus tocou nela, imediatamente a febre passou. Imediatamente a febre passou. É assim, Jesus, também na tua vida, na tua enfermidade, seja ela física, material, espiritual. Irmãos, em 2015, eu passei muito mal. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Fui muito decepcionada. E por conta dessa decepção, eu descobri uns problemas de saúde no qual eu não sabia que eu tinha. Então, assim, para você ver o tanto que Deus trabalha na sua vida, na nossa vida. Deus permite que a gente, que certas situações aconteçam na nossa vida, para que a gente venha acordar, para que a gente venha descobrir algo, né? Essa decepção me levou a um estado de nervoso e crises que eu precisei procurar um médico, que a gente só procura um médico quando tá nas últimas. E aí, na ida para o hospital, lá, imediatamente eu já descubro, né, que eu era hipertensa, né? Minha pressão, ela tava 20 e alguma coisa. E aí eu passei a fazer o uso de medicação de pressão alta. Tomei por 6 anos. E essa pressão, ela não baixava. O mais baixo que ela ficava era 18. E era remédio contínuo, eu tinha que tomar todos os dias. Só que eu não levava essa doença a sério. Eu bebia, eu curtia, eu passava do horário de tomar o remédio. Então, assim, tudo isso dificultava a minha cura, né? Além de eu estar sendo desobediente à palavra do Senhor. Então, mas precisou que eu passasse por uma decepção para que eu descobrisse a minha doença. Deus permite que algo aconteça de ruim na tua vida, para que lá na frente você obtenha a cura, o sucesso, o livramento. Tudo Deus tem um propósito na nossa vida. E quando eu descobri que eu era hipertensa, aí veio as baterias de exames para descobrir por quê. E aí eu descobri que eu tinha problema cardíaco, problema de coração. E aí comecei a fazer acompanhamento com o médico, mas fazia do mesmo jeito que eu, problema de pressão alta. Tomava remédio de todo jeito. Eu cheguei a ponto de tomar remédio junto com bebida. Eu colocava um copo de cerveja e bebia o remédio de coração junto. Ali eu achava que estava fazendo o correto. Bebia junto com o remédio da pressão e o de coração. E eu pensava na minha cabeça, eu vou morrer nova mesmo? Para que eu ficar me preocupando? Eu venho curtir. Só que eu estava fraca de espírito e de fé. Eu tinha em mente que eu ia morrer nova, porque a família do meu pai, parte do meu pai, geralmente a maioria tem problema de coração. E a maioria morre de problema de coração. E na época que eu descobri de fato que eu também estava com problema de coração, estava recente que uma prima minha, basicamente da mesma idade que eu, acho que mais velha que eu, 1 ano, tinha falecido, né, de coração. E aquilo ali eu coloquei na minha mente, não vai ter jeito pra mim, eu vou morrer, então eu não vou tomar a medicação, não vou deixar de viver, vou tomar medicação, mas não vou deixar de curtir. Irmãos, isso é pensamento pequeno, a gente tem que ter visão de águia. A gente não tem que ter visão de galinha, a gente tem que ter visão de águia. A gente tem um Deus que tudo pode, que tudo faz. Eu tinha esquecido que a minha vida estava na mão do Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Oh, aleluia. Chega, me arrepio quando eu falo. Porque naquela época eu não tinha fé, eu não acreditava nesse médico tão poderoso que está aqui hoje, que está aí na tua casa, que me curou dessas enfermidades, irmãos. E ali eu fui a última vez que eu fui no médico, eu passei muito mal no serviço, me levaram para a UPA. E depois o médico pediu uns exames dentro da UPA mesmo. E ele falou para mim, olha, o seu sangue deu uma alteração muito alta aqui, suas plaquetas estão baixas e sua pressão estava alta. Você já tem algum problema assim, né,
crônica, alguma doença crônica, alguma coisa assim. Começou a me investigar. Aí eu falei pra ele dos meus problemas. Ele falou assim, ó, melhor que você faça um check-up pra ver se o seu problema ele não evoluiu. Beleza. Aí corri, tinha um dinheiro em conta, fiz particular. Pra quem conhece o Luiz Eduardo aí sabe que a São Camilo é uma clínica bem renomada, bem, né? E aí fui lá na São Camilo, marquei o cardiologista, marquei uma consulta antes, marquei o cardiologista, passei pelo cardiologista, fiz os exames e voltei no cardiologista. Moral da história, estava longe da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs, não queria contar nada pra ninguém, estava ali morando sozinha. E aí eu liguei pra minha prima, porque eu fui pro cardiologista só, pra abrir o exame. Quando eu cheguei lá, ele já estava porque eu fiz a consulta e fiz os exames na mesma clínica, né, na São Camilo. Então ele já estava com o meu exame em mãos. E ele falou assim, eu preciso que alguém da tua família esteja presente. Aí eu já conversei, meu coração já começou, né, ficar com medo, acelerar. Falei, como assim, doutor? Eu preciso que alguém da sua família esteja presente para que eu possa conversar. Só vou abrir seus exames para você quando alguém da tua família estiver presente. Você tem alguém na cidade? Aí eu lembrei dessa prima minha, liguei para ela. Falei, Edna, tem como você vir aqui na São Camilo para mim? Que eu tô aqui para passar pelo cardiologista e ele disse só vai abrir meus exames com algum parente, perante algum parente, né, presente. Aí ela, tá bom, tô indo, só espera a chuva passar que eu cheguei já. Aí ali ele foi. Aí ela chegou e ele falou pra ela, olha, o problema de coração dela é muito grave. Ela, como as outras pessoas da família, que ele já era cardiologista da minha família, ele é, né, cardiologista da família. Já tinha acompanhado a última que tinha morrido, né, que era mais velha que eu, mais ou menos só 2 anos. A gente era mais ou menos da mesma idade. Ele falou assim, ó, da mesma forma que as outras pessoas que eu já acompanho, ela precisa de um acompanhamento bem específico. Eu vou repetir, vou pedir novos exames e vou repetir os exames dela e vou passar essa medicação para ela tomar durante 3 meses. Durante 3 meses a gente vai avaliar ela com essa medicação. Se essa medicação fizer efeito, a gente vai manter. Se não fizer efeito, a gente vai aumentar a dosagem. Cara, eu saí daquele consultório, em vez de eu sair com medo, eu saí com vontade de beber, de farrear, de curtir a vida. Porque eu não tinha fé em Deus. Eu não acreditava que Deus ia me curar. Eu tinha acabado de perder uma prima, né? Só nessa casa tinha morrido 5. E eu pensei, caramba, vai morrer, eu também vou morrer, então eu vou viver enquanto há vida. Eu vou curtir. Aí eu virei pra essa prima minha depois que saí do consultório e falei, eu tô ligando por isso aí não, mulher, tô preocupada com isso não. Ela, mulher, não beba mais. Mulher, vai se cuidar, toma você meio na hora certa. Nossa, mas pensa numa pessoa que ficou nojenta, pegava no meu pé. Aí passou-se dias e aí eu comecei a refletir que não era só eu que ia ser afetada, eu morrendo. Que não se tratava só de uma morte, mas tinha outras pessoas que iam sofrer. Eu tinha filhos, eu tinha uma mãe, eu tinha um pai, eu tinha irmãs. Então que eu precisava achar força dentro de mim para continuar vivendo. E aí eu comecei, né, a pedir a Deus para me curar, do meu jeito. Eu já tinha intimidade com Deus, apesar da minha rebeldia, mas eu já tinha intimidade, porque já tinha acontecido aquela passagem que o anjo já tinha falado comigo. Então eu comecei a pedir a Deus do meu jeito. E aí passou-se anos eu tomando aquela medicação. E quando foi um dia, eu já casada com meu esposo, eu já grávida, que eu perdi um bebê, né? Perdi por conta da pressão alta, perdi por conta dos problemas cardíacos que eu tinha que tomar medicação. Eu grávida já dele, o bebê tinha 4 meses. E aí um dia ele falou pra mim assim, amor, você crê que Deus te cura? Eu falei, creio, porque eu já tava lendo a Bíblia, né? Porque quando eu
eu conheci ele, eu larguei todas as práticas erradas do mundo e comecei a ler a Bíblia em casa. Então, assim, eu já não fazia mais as coisas do mundo. Eu não era evangélica, mas também não fazia mais as coisas do mundo. Já era conhecedora da palavra. E eu comecei a ler e eu já tinha até lido essa passagem da sogra de Pedro. Eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, colocou aquela mulher de pé para te servir, assim eu te servirei. Assim eu te servirei até o último dia da minha vida, Senhor. Irmãos, e eu peguei aquelas medicações, eu ainda gestante, joguei fora toda a medicação. Não, minto. Eu perdi o bebê quando eu voltei do hospital, tive essa conversa com meu esposo, que a gente chegou a uma conclusão que eu perdi o bebê por conta das medicações, que era muito forte. Então, eu falei pra ele, então, vamos jogar essas medicações fora. Olha, irmãos, eu quero que vocês entendam que eu é um caso, vocês é outro caso. Quem tem problema de coração, de pressão alta, que o médico prescreveu um remédio aí, continue tomando, não vai fazer igual a mim. Me surgiu o efeito, Deus me curou, foi pela fé, mas meu caso era um caso, o seu caso é outro caso, é outros 500. Não estou aqui incentivando ninguém a jogar remédio fora, longe de mim, mas comigo foi assim, peguei minhas medicações, joguei tudo fora e falei para Deus, a partir de hoje, se o Senhor me curar, eu vou me pôr de pé para te servir, em espírito e em verdade. E o Senhor me curou. Hoje eu não tenho problema cardíaco. Irmãos, eu fazia, antigamente, no início, em 6 meses. Até na gravidez, ainda eu tive que fazer, né, o eletrocardiograma. Na gravidez, antes de eu perder o bebê, o último exame ainda acusou, né? Depois que eu perdi o bebê, eu continuei fazendo. Eu fazia em 6 meses. A última vez que eu fiz, tem 1 ano. Não tem nada no meu coração, nada. Resumindo, Deus me curou do problema cardíaco. Deus me curou da pressão. A minha pressão, eu controlei ela. Eu digo que foi Deus que curou. Também, foi Deus que curou. Mas assim, alimentação é fundamental, caminhada é fundamental, apesar que eu sou muito preguiçosa. Mas assim, a alimentação é fundamental. Bebida não pode de jeito nenhum, eu bebia muito. Então hoje a minha pressão ela é normal. Ela sobe quando eu estou nervosa. Quando acontece algo na minha família, que isso é natural. Todo mundo, quando acontece alguma coisa, né? A pressão sobe. Mas assim, hoje eu sou uma pessoa normal, não tomo remédio para o coração, não tomo remédio para pressão alta. Jesus me curou, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso que hoje eu faço o ID do Senhor. Por isso que eu estou aqui para falar que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele quer te curar. Irmão, se você tem uma enfermidade, faz propósito com Deus. Faz propósito com o Senhor. Fala para Ele assim, ó. Pai, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, me cura que eu vou estar de pé para te servir. Mas faça, irmão, mas cumpra. Porque Deus não é Deus de brincar. Deus não é Deus menino, né? E assim como a passagem de Pedro nos fala aqui, que ela se colocou de pé para servir o Senhor. Eu estou de pé para servir meu Senhor enquanto eu estiver nessa terra. Porque eu sou mais do que um milagre na mão do Senhor Jesus. Eu sou mais do que vencedora na mão do Senhor Jesus. Hoje eu sou livre, eu sou liberta, lavada e remida pelo poder que há no Espírito Santo. Sou curada tanto fisicamente como espiritualmente. E essa foi a palavra de hoje. Eu agradeço a Deus. Nosso devocional de hoje foi no capítulo 8 de Mateus, no versículo 14, né? A cura da sogra de Pedro, a minha cura e a cura dentro da tua casa, a libertação. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. E desde já vou me despedindo de vocês, que o vídeo ficou grande. Um beijo no coração e fica até o próximo vídeo. E aí, esperando. Não vai fazer assim, não. Assista meus vídeos, se inscreva, comenta, curta e compartilha, tá bom? Beijo, fica até, deixa eu ver. Até amanhã, esperando um novo vídeo. Não vai fugir, não. Brincando, gente, eu sou muito brincalhona. Fica todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.